Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que bom nós separarmos um momento para nós estudarmos a palavra de Deus através da lição da escola sabatina, para nós buscarmos conhecimento, entendimento e sabedoria. E que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, terça-feira, 10 de dezembro, a lição 11, ela tem como título: Conhecer o Filho é conhecer o Pai. E a lição de hoje, nós vemos que a identidade de Jesus, ela é um dos pilares fundamentais da fé cristã, e que nós podemos observar isso lá no livro de João, capítulo 5, versículo 19 até 30. E Jesus deixa bem claro que ele e o Pai são um, né, nessa passagem bíblica. E ele afirma que ele não pode fazer nada por ele mesmo, né, por si mesmo, mas apenas o que o Pai autorizar. E essa declaração revela a profundidade e harmonia existente entre Jesus e Deus Pai. E eles agem em perfeita sintonia, sincronia, compartilhando a mesma vontade e propósito. Essa unidade é a base da autoridade de Jesus realizar milagres, perdoar pecados e conceder a vida eterna. O evangelista João, no seu livro, ele narra que Jesus realizou muitas atividades nesse mundo que apontavam para o Deus Pai. E Cristo explicou quem é o Pai e mostrou qual era o relacionamento dele com o nosso mundo pecador. Jesus tinha um relacionamento assim face a face com Deus, e ele revela ou dá a conhecer o Pai, como diz lá em João 1,18. E Jesus, por várias vezes, ele fazia a exegeomai, que no grego quer dizer assim, explicar, de que quem visse assim a ele, via também ao Pai, né? E que ele veio para revelar realmente o Pai. E mais do que em qualquer parte ou lugar da Bíblia, com uma certa assim, abundância, né, de conhecimento e referências ao Pai, onde ali aparece no livro de João, muito bem explicado para todos nós. E o que nós observamos é que Jesus menciona o nome do Pai exatamente 136 vezes, descrevendo quem ele é e a unidade existente entre os dois, entre Deus Pai e o Deus Filho. Embora exista alguns críticos literários que possam questionar essa aparente redundância, Jesus, quando ele fala do Deus Pai, ele quer dar o entender e passar para nós e assegurar que nós venhamos a conhecer o Pai através dele, né, ter intimidade e valorizar pelo seu grande amor e misericórdia que ele tem para toda a raça caída. Além disso, Jesus enfatizou como ele viveu o querer e a vontade perfeita de seu Pai em tudo que ele fez nesse mundo, e ele disse, que está lá em João capítulo 5, versículos 36 e 38, que ele diz: mas eu tenho maior que o de João, que ele está falando aqui de João Batista, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou, que está lá no verso 36 do capítulo de João 5. Sendo aqui que Jesus falando que o Pai havia enviado para salvar a humanidade, e que o próprio Pai dava testemunho dessa obra magnífica que foi dada na responsabilidade de Jesus. E em João 6,40 nos diz: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que ver o Filho de Deus e nele crer
tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Né? Então veja a clareza, né, de Jesus, porque quem vê a ele, Jesus, vê o Pai. Em João 5:22, Jesus afirma que o Pai confiou a ele todo o julgamento e que aqueles que ouvem a sua palavra, que creem naquele que o enviou, têm a vida eterna. E essa é a única declaração, meus amigos, poderosa assim, de uma promessa de salvação e vida eterna para todos aqueles que creem e aceitam Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Ele tem o poder de ressuscitar os mortos e de conceder vida eterna, algo que só Deus pode fazer. E o que nós vemos aqui na lição, que essa autoridade de Jesus, ela é divina, ela é uma prova incontestável de sua divindade e do seu papel no plano de salvação que Deus deu assim a ele para salvar a humanidade. Jesus, em João capítulo 7, versículo 16, ele responde aos judeus que estavam querendo incriminá-lo. Ele diz que de onde vêm os seus ensinamentos, que ele não obteve essa sabedoria, esses ensinamentos em escolas rabínicas e nem inventou. Em vez disso, ele diz claramente para todos, olha o que ele diz: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Ou seja, todos os ensinamentos e instruções Jesus recebeu do Deus Pai. Em João 8,38, Jesus diz para escribas e fariseus que interceptaram, que queriam realmente fazer perguntas para Jesus, Jesus fala para os fariseus: eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso Pai. Bom, aqui Jesus está mencionando que os seus ensinamentos foram que ele aprendeu e que ele trouxe realmente junto do Deus Pai no céu, o Pai Celestial, e que ele ouviu particularmente desse Pai. Já eles, judeus, eles faziam tudo o que o seu pai Abraão ditava para eles, que eles tinham mais consideração por Abraão do que para Jesus. E por isso que Jesus respondeu isso. Jesus ainda completa lá em João 14,10, ele diz aos judeus, está lá em João 14,10, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não vos digo por mim, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. E aqui Jesus mencionando que ele e o Pai estão unidos, estão em perfeita harmonia, em amar as pessoas, ter misericórdia, porque o desejo tanto do Filho, Jesus, como o Deus Pai, é salvar a todos, salvar a humanidade. O que nós observamos nessas passagens de João, que o relacionamento de Jesus com Deus Pai havia e sempre haverá uma perfeita harmonia nessa unidade, mesmo quando ele estava na forma humana, como ele está no céu, entre o Pai e o Filho Jesus, inclusive nas suas obras de salvação, que ele realmente deixou aqui nesse mundo, essas boas novas, foi tudo ensinamentos do Deus Pai que indicou como ele deveria realmente proceder. De ensinos, de relacionamentos com as pessoas, de amor ao próximo, de como se relacionar, porque o caráter de Deus e de Jesus é o mesmo, é amor. E Jesus, ele era o representante do Pai aqui na terra. Ele veio para cumprir em carne, em condição humana, a vontade e o querer do Pai Celestial.
Jesus Cristo disse que em todas as coisas ele procurava fazer a vontade do Pai e não a sua própria vontade, que está lá em João 5,30. E ainda que pareça para todos nós assim surpreendente, essa afirmação mostra que Jesus, como ser humano, estava plenamente rendido ao Pai Celestial. E ele mencionou em várias oportunidades que ele havia sido enviado pelo Pai para concluir a obra que ele havia recebido, a salvação da humanidade, o que o próprio Pai dava testemunho dessa obra, que está lá em João capítulo 5, versículo 36 até 38. As afirmações de Jesus sobre o seu relacionamento com o Pai são realmente maravilhosas, né? E diz que todos os seus ensinos são ensinos do Pai, que tudo que ele diz e ouviu pessoalmente do Deus Pai, lá no céu, que crê nele, Jesus, é o mesmo que crê no Pai. E que as suas próprias palavras e as suas obras são obras determinadas pelo Deus Pai. E que ele e o Pai estão unidos em amar a humanidade e trabalhar em prol de sua salvação. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceitar Jesus como Salvador e Senhor de sua vida, você passa a ter sabedoria, passa a ter entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente e você passa a manusear melhor as Escrituras e ver que realmente a Trindade ela está nesse mundo para salvar as pessoas. É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, salvar realmente a humanidade. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceitar Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama de salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, que está se aproximando nessa volta, porque ele deu sinais lá em Mateus 24 e Lucas 21, e ele, Jesus, ele levará você, seus filhos, a sua família, seus amigos e todos nós que o aceitamos a ele como Salvador e Senhor das nossas vidas, observando seus estatutos e mandamentos, ele, Jesus, levará a todos nós para as mansões celestiais, um lugar onde não haverá mais morte, mais dor, mais aflições, não haverá mais perseguições, porque você estará no céu. Você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos e participar das bodas do Cordeiro, lá no céu, numa grande festa. Você terá a oportunidade de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.